Olá, pessoal. Então, hoje é sexta-feira, sexta-feira da Paixão. Faço questão de sinalizar isso, que é sobre esse tema que eu vou abordar nos nossos vídeos, né? Série de vídeos sobre religião e espiritualidade. Veja, esse fenômeno, ele não faz parte, não é propriedade de ninguém. É fenômeno para a humanidade. Algumas religiões se apropriaram dele para dar uma interpretação, para fazer um culto, para fazer ritual, para alguma coisa. Mas o significado disso ainda vai para além do próprio cristianismo, vai antes do cristianismo. O cristianismo tem uma data, né? Quanto igreja, de mais ou menos o século IV, depois da morte do Cristo, né? Considerando o calendário gregoriano. Então, ao falar de religião e espiritualidade, eu sempre coloquei que a religião é uma caixa fechada, e doutrina, leis, regras, né, fecha, engessa, tem uma função, política, tem uma função modeladora, é normativo. Isso, o que isso tem a ver com a espiritualidade? A espiritualidade é ampla, é liberdade, e uma é para o ego. Esse tema do ego a gente vai ter que ainda explorar bastante, né? Ego, né? A nossa persona, o que não somos, o que estamos. Hoje muitas pessoas usam essa expressão, que é uma expressão própria da língua portuguesa, porque há várias línguas em que ser e estar não se diferencia, o mesmo verbo, né? E em português a gente fica muito num certo maneirismo, eu estou Cristina, eu estou fulano de tal, mas eu não sou, eu estou temporariamente humana. Se eu estou temporariamente humana, porque eu não sou humana, mas não sou, então essa pessoa deveria dizer o que somos nós e quem somos nós. Porque humana, né, enquanto conjunto de habitantes da Terra, acho que somos, né? A humanidade tem toda uma história neste planeta. E podemos dizer que estamos humanidade? Não sei. Eu não vou dar resposta pronta, acho que não. Mas a gente tem uma parte que é feita das estrelas, outra parte, né, uma parte, vamos dizer, energética, feita das estrelas, que ninguém ainda provou isso, mas há uma hipótese lançada, e as hipóteses podem ser lançadas indefinidamente, o problema é provar as hipóteses, mas sabemos que temos um corpo. Temos um corpo, não somos o corpo, temos, né? Esse corpo aqui, unidade carbônica, porque eu chamo de carbônica, porque é eminentemente feito de carbônica, não quer dizer que só por isso que seja orgânico, isso também é, né, a química orgânica e a química mesmo já desconstruiu, veja, a química desconstrói, a física desconstrói. Quando a gente começa a querer desconstruir conceitos históricos, filosóficos, pula meio mundo. Por que a química não tem problema com a desconstrução, nem a física? Porque é ciência pura. E ela quer a verdade. Ela busca uma precisão. E o resto, acho que busca uma enrolação. Né? Ideologia, controle, aí caímos na mesma questão. Ideologia, controle, etc. Né? E a religião, eu disse, está para o ego. E muitas pessoas hoje estão apregoando uma espiritualidade como se estivesse jogando o ego assim da noite para o dia para cima, e esse ego vem sendo construído há séculos. Quando eu encarno aqui, eu não estou livre do ego, eu trago coisas de encarnações passadas, não trago tudo, porque não daria, porque são vidas e vidas e vidas. Pensa numa alma milenar. Como diz Cryon, aquela alma bem antiga, né, que vai para além do início desta raça, que é a quinta raça, e muita gente não considera a quarta, a terceira, a segunda, a primeira, e sim, temos essa história, que não são de milênios, é muito mais do que milênios, a gente já passa para
a medição do tempo, quase que da física, em éons de tempo. Isso eu trago, todos trazemos, pode ser que não todos como totalidade, pode ser que seja uma grande parte, outra parte de almas novas, vai saber. Isso tudo são hipóteses, torno a dizer. Ninguém tem o saber total para afirmar categoricamente, como vemos hoje em dia na rede, como vimos no século XIX. Quando eu vejo pessoas no século XXI fazendo afirmações categóricas, é assim, é assim, é assim, é assim, eu falo, está ocorrendo o mesmo erro do fulaninho lá do século XIX e do século XX. Nós estamos num século que é para desconstruir, para poder sintetizar, desconstruir, tirar todos os vícios de narrativa e de linguagem e não ficar brigando cada um com mais linguagem, mais sistema fechado. Então, para a espiritualidade é o trajeto da alma, da destruição, abandono, morte do ego. E é exatamente este tema de morte que vou trazer hoje, na sexta-feira da paixão. Vamos entender o que é isso, que tem algo de morte, de fim. Morte enquanto fim, mas fim enquanto fim de um ciclo, fim de algo para um recomeço. Tanto é que amanhã temos o renascimento, a renovação. Então, a morte será sempre passagem, determinando o fim de algo. Pode ser do corpo, pode ser de um ciclo, pode ser de alguma coisa. Tá? Então, paixão do Cristo. Então, vamos analisar essas duas palavras. Paixão, né? Paixão, a gente entende como paixão um amor forte, né? Sentido popular. Né? Ah, estou apaixonada, estou quase sem fôlego, começa todas aquelas acepções da paixão, que queima, que passa mal, que desmaia, que desfalece, que não precisa se alimentar, que está embriagado, tem esse sentido, e tem o sentido etimológico da palavra, paixão, passione, a gente herdou do latim, né? Passione, suportar, sofrer. Sofrer o quê? Uma afecção da alma. O que é afecção? É o que afeta a alma. Então, afeta profundamente. Então, a gente vê que quando a pessoa está apaixonada, a alma dela está afetada por alguma coisa, ela suporta aquilo, ela sofre, literalmente sofre, né? Muitas pessoas dizem, estou sofrendo, né, dessa paixão. Então, não está tão desconectado assim, mas vamos pensar nessa afecção da alma, algo que afeta. Então, a paixão do Cristo, algo que afeta da luz, do Cristo, Crestos, luz em grego. Então, vamos pegar o termo em grego, para a gente poder pegar o Cristo como Crestos, grego, e paixão, em grego é patos. Muita gente vai dizer, mas patos é doença, Cristina. Né? É a patologia, né? O estudo das doenças. Mas para Aristóteles, patos é o que move, o movimento, que impulsiona para a ação. Aí eu posso pensar, bom, a doença impulsiona. Impulsiona a reflexão, impulsiona a busca da cura, do entender por que ficou doente. Tem um movimento no patos, né? Então, a paixão do Cristo é o movimento da luz. Né? Acompanha o raciocínio. Movimento da luz. Movimento, paixão, patos do Cristo, do Crestos, da luz. Então, essa luz está vindo, está indo. Que movimento é esse da luz? Então, o sexto dia, sexta-feira é o sexto dia. Na tradição literária cristã, e não somente cristã, judaico-cristã, o mundo foi feito em 6 dias e o sétimo descanso. É simbólico, claro. Então, o sexto indica um fim, mesmo para a criação.
Eu criei, pum, acabou. A minha criação finalizou e no sétimo dia descansei. Esse descansei pode ser observei, relaxei, refleti sobre o que criei e senti graça, senti bem-estar, bem criado. Não estaria em aflição. E o sétimo dia é uma expansão desse percurso de 6 dias em movimento. Fatos em movimento. Por que estou trazendo isso? Porque não tem como o Ocidente não pensar nisso. Veja, desde o ano 400, ou muito antes dele, a filosofia alimentou toda essa filosofia, ou teologia, ou teosofia cristã, em volta dessa figura, Jesus, Yoshua, Avatar, não Avatar, Filho de Deus, Deus, Mestre, Profeta, Rabi. Cada um vai analisar a palavra que ressoa consigo. Mas eu acho que é tudo isso junto. Né? O problema é que a gente não tem uma palavra que sintetiza. Poderíamos inventar, né? Mas tá aí. Então, esse personagem, que não é personagem, é esse ser grandioso, veio para marcar alguma coisa. E tanto é que marcou. E não marcou só no Ocidente. Num primeiro momento, muito no Ocidente, Médio Oriente, e nós vemos que também no Oriente. Na Índia se fala, já se falou, mas há textos antigos da passagem dele por lá, ou pelo menos da mensagem dele por lá. Então houve uma influência em quase todo mundo, porque acredito que não tenha ninguém que tenha passado por esse processo tão significativo e marcante. Porque muitos gostam de comparar, mas Krishna, nascido da Virgem, solar, isso e aquilo, semelhante, Zoroastro, mas você não tem Krishna morrendo na cruz, sendo crucificado, você não tem Zoroastro nesse processo. Então, pode ter uma coincidência na origem, mas o processo que se instaurou nessa sexta-feira foi mais profundo, afetou a todos nós de uma certa forma. Tanto afetou que foi sempre controverso, sempre difícil, mas não estou aqui fazendo apologia nem afirmando que tudo que se fez em nome disso está correto. Não. Estou tratando do fato, como se eu pudesse me reportar a 2000 anos atrás e olhar o fato. Eu não quero saber se mataram, crucificaram outros, se perseguiram cristãos. Não me interessa isso. A história, isso é o homem fazendo as suas loucuras na história. Né? Que são muitas loucuras, né? Venhamos e convenhamos. A gente fica falando como se fosse uma história muito bonita, mas tem muita loucura, muita insanidade, muita insensatez, coisas absurdas, né? Crimes até. Então vamos lá, vamos ver o fato. Então houve um momento lá, havia um julgamento. Nesse julgamento, houve uma possibilidade de escolha. Veja, isso tudo não é só o fato, é o fato que eu posso ler o simbólico. O que você escolhe? O Jesus ali, o Cristo, ou o Barrabás? O que é Barrabás? Barrabás é o ego, gente. Barrabás é o ego. É aquele que rouba, é aquele que é malandro, é aquele que vê o seu próprio interesse, é aquele que se engaja às vezes numa revolução, mas volta para trás porque ele está pensando no seu próprio interesse, é sempre o eu, o eu, o eu. E o outro não. Ele estava falando no nós, para todos. E ele nem tinha, vamos dizer, cometido um crime. Nenhum crime, vamos dizer assim. O único crime dele foi contestar alguma coisa, foi desconstruir alguma coisa que estava engessada, que estava parada, e em ações ele curou, ele fez milagres, ele mostrou uma outra coisa completamente diferente do Barrabás, que usurpava. Então ele deu o pão e o peixe, vamos dizer assim, né? Acreditem ou não, mas houve uma doação enquanto o outro roubou. Então, o ego tira, o ego se apropria para mim, eu, e o outro doa.
dá. Então, o caminho da espiritualidade da luz é doação. Eu distribuo, eu jogo a semente, eu lanço a palavra, eu curo, eu dou a vida. E o outro, ele rouba a vida, ele matava se precisa. Então, a diferença é bem clara, né, entre ego e alma. Vamos dizer que era uma alma ali sendo julgada e o ego, né, foi escolhido pela turba. E quando passa todo aquele processo, aquele movimento até o Gólgota, é um movimento, por isso que é a paixão, né, o patos até o Gólgota, as 7 frases que, pela tradição, ele pronunciou, e não só pela tradição da Bíblia católica, apostólica, romana, mas isso está escrito em textos muito mais antigos, anteriores, dos gnósticos, dos evangelhos que foram encontrados em Nag Hammadi e provavelmente naqueles que foram queimados, né? Então, do que as pessoas lembravam que ele tivesse dito. Uma frase que eu vou destacar é: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, o ego nunca sabe o que faz. A massa, a turba, não sabe o que está fazendo. Está torcendo e não sabe por que está torcendo. Está no coletivo. O ego, ele parece individualista no que ele toma para si, mas ele é um coletivo. Todos fazem o mesmo movimento. Então, perdoar por quê? Porque não adianta condenar nem julgar um inconsciente. Nesse sentido, não é uma traição. É um movimento. É um movimento inconsciente. Tem que jogar a luz. Para isso ele está ali. Para o movimento da luz. Então ele primeiro, né, denota isso. Quando o outro, né, está do lado dele, se arrepende. Veja, tem uma coisa interessante, um se arrepende, outro não se arrepende, tem mais 2 ladrões ali do lado. Um se arrepende porque reconhece, porque ouviu falar, ou porque sentiu que havia um justo ali no meio. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, há uma afirmação de que todo aquele patos é agora. Não é depois. Não foi antes e nem é depois. Não é passado nem é futuro, é agora. Então, essa paixão, esse patos, se realiza hoje. Novamente, hoje, agora. O movimento da luz, para nós escolhermos a luz, não o ego. Porque no que escolhermos a luz, ela nos leva para tudo que ele mostrou em seu movimento. Você vai ter a água da vida, o pão, a cura, o bem-estar, a paz, o amor, a luz. Outra frase que ele denota: mãe, aí está teu filho, filho, aí está tua mãe. Veja, ele se dirige a um pai e se dirige a uma mãe. Então, há uma mãe, um materno, um eterno feminino, que está na terra, porque ele aponta para baixo do que somos feitos, mas temos que reverenciar e respeitar, porque se ela mãe, aí está teu filho, cuida, e filho, aí está tua mãe, respeita, acata, né? Abraça, acolhe, e pai, a luz, pai, né? Vem de cima. Então eu tenho a luz, né? No masculino, né? Positivo, o feminino no negativo, terreno, para confluência desse processo, desse patos, dessa paixão, que é também um drama. O cristianismo inaugura o drama, deixa a tragédia para inaugurar um drama. Pai, por que me abandonaste? Por que ele fala isso? Em que momento ele fala isso? Se ele estava com a luz, se ele estava com o Pai, vamos dizer, a luz, né? Esse Espírito Santo, o nome que quiser dar, essa luz, como abandonou? Porque num determinado momento a luz sobe para que ele, enquanto carne, enquanto filho, morra, porque a luz não morre. Então ele passa pelo processo.
Não estou colocando na ordem, estou só denotando as frases mais importantes, tá? Porque esse Pai, porque me abandonaste, depois em tuas mãos entrego a minha alma. Né? Então, é como se ele, logo depois, ele percebesse que ele já estava indo, agora ele sobe porque a carne desce. Porque tem que fazer esse processo para a ressurreição, para o renascimento. Veja, estamos falando simbolicamente. Se vai acreditar, ele ressuscitou mesmo, não, mas simbolicamente nós temos essa possibilidade. Por quê? Porque mata o ego e renasce a alma. Quando eu acabo com o ego numa iniciação, num processo de busca da espiritualidade, algo surge, algo renasce de dentro de mim. Ainda aqui, ainda no corpo, renasce. O quê? A luz, a alma. E nesse momento eu me ilumino. Por isso que chama-se iluminação, iniciação. O despertar traz esse movimento. O despertar é uma paixão. Tem que ter movimento. Quando ele fala tenho sede, nesse momento que ele diz tenho sede, essa sede, ele ainda está na carne, é antes dele entregar a alma, é antes dele novamente assumir a luz. Tenho sede, é porque essa existência, né, ela traz esse buraco, esse vazio, mas por quê? Não é para você olhar para o vazio, para esse abismo, e sim para você, como taça, receber a luz. Tenho sede, vem, tenho sede, preenche, traz a luz. Tudo está consumado. Veja, há uma consciência sabendo que houve uma morte egóica, a morte da persona Jesus ou Yoshua, que simbolizou várias coisas, para que algo maior, Cristo, o Crestos, tomasse o lugar à frente, aqui na Terra. A luz aqui, nesse momento, nesta raça, nesse quinto momento desta raça humana. Então, tudo está consumado ali na hora. Então, é presente também. Já está consumado e não assumimos. E a humanidade ainda não assumiu. O que tem que assumir? A morte do ego e assumir a luz. Somos luz. Assumir isso. A luz já veio, a luz já entrou, já está. E quando você não assume, você se afasta. Somos nós que nos afastamos, somos nós que nos fechamos para que a luz não penetre, para que eu faça a minha vontade, não a vontade da luz. E sou eu. Né? Luz lá, é aqui, a luz aqui. Em tuas mãos, então, entrego o meu espírito. Espírito, além da própria alma. A alma era a individualidade e o espírito é o fogo que o anima, é a própria luz que ele recebeu nesse processo todo, nessa pathos, nessa paixão que ele viveu desde que ele começou o seu processo. Esse processo foi longo. E, feito isso, no sétimo dia, seria amanhã, é aleluia, simbolizamos aleluia. Aleluia, houve o renascimento. Aleluia, vencemos a morte. Porque a morte, a doença e a morte é do ego. A alma não morre. As pessoas falam, mas como assim não tem morte, Cristina? Não, não tem, é do corpo, é do ego. A alma não morre. Vidas e vidas e vidas e vidas. E foi vencido isso. E foi mostrado isso. E talvez seja para que nesta vida mesmo alcancemos isso. Dizem, foi dito, que a outra raça não tinha isso. Morte. Aqui. Porque o contato com a outra dimensão era fluido. Perdemos, densificamos. Eu acho que nós temos que pensar que caminho queremos fazer. Para um fim, para uma morte, mas uma morte também da alma, ou para um largo ego, supero e renovo em luz o próprio corpo, seria a ressurreição. Não estou falando uma palavra de verdade única. Estou apontando possibilidades de leitura, desconstruindo algumas coisas, jogando para que construamos. Essa é a minha postura. Eu posso dizer que essa é a minha verdade.
Eu não sou dona da verdade, não acredito que ninguém aqui é, ninguém, nem padre, nem pastor, nem que está agora inventando história disso e daquilo, dando outras interpretações, que Deus é uma inteligência artificial, que Deus pensa isso, Deus quer aquilo. Veja, quando eu sei o que Deus pensa, onde estou? Onde estou? Acima de Deus. Quando eu digo Deus é uma inteligência artificial, eu destrinchei Deus, mas não destrinchei nem a mim. Eu acho engraçado, eu escuto isso, porque eu preciso de ter uma consciência acima, me observando, observando os meus pensamentos, meus sentimentos, eu só posso observar quando estou destacado deles e posso controlar. Quando eu digo que eu sei que Deus é uma inteligência artificial, que Deus precisou de inventar isso para se reconhecer, porque ele não conseguia se reconhecer na luz, é tanta bobeira, é tanta insensatez, porque eu estou me colocando acima de tudo. E eu não sou capaz disso, ninguém é. O que quiser afirmar na minha frente, eu vou só, ou vou lamentar, ou vou dar muita risada. Né? Então, menos loucura nessa época, né? Um pouco menos de viagem. Então, vamos ser mais humildes. O caminho da espiritualidade é da humildade. Nunca foi da soberba, nem do orgulho, porque isso é ignorância, gente. Então, eu me coloco no meu lugar. Se eu conseguir saber quem eu sou aqui, enquanto até na existência, minha alma, né? Minha identidade, né? Eu tenho ferramentas para descobrir isso. E mesmo assim, eu já falei, o mapa vai lendo até certo ponto. Não é um escrutínio, isso. E outra, quem lê 2, 3 encarnações não está lendo a encarnação da pessoa. As pessoas são milenares, não teve 2 encarnações nem 3. E às vezes você está lendo uma coisa no passado aqui recém. Né? Então, eu tenho que ter consciência de quem eu sou. O que eu sou? Ah, eu sou uma energia, uma alma, um espírito. Aí eu só não sei, eu sei que eu não sou o corpo. Mas eu sou minha mente? Eu sou minhas emoções? Eu sou meus pensamentos? Não. Porque isso tudo é daqui egóico. Porque isso tudo é alimentado por inferências daqui. E o que eu sou? Então eu posso fazer um despertar, olhar-me, né, de cima. Então aí eu sei que eu sou uma consciência. Então veja, toda vida que eu descubro o que é, ou quem sou, eu estou superior. Eu posso observar. E eu não posso saber quem é Deus. Não posso saber nem o que ele pensa, nem o que ele quer. Eu acho isso... Bom, vamos pelo mais leve. Uma infantilidade, uma inconsciência, como disse o Cristo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E eu diria, tem que perdoar, tem que dar desculpa, porque não é muita inconsciência. E sim, nós temos muita informação, mas como ela se estratificou demais, estamos inconscientes. Tá? Então, isso está feito, né? É para ser vivenciado o quê? Eu jogo hoje, tento, né? Queimar esse ego, entregar esse ego, sentir um pouco essa luz dentro, essa alma, para participar um pouco da atualização. Hoje acontece novamente, o tempo não existe, então acontece novamente, não existe nesse sentido de existência, mas ele o tempo vibra, é energia, mas ele atualiza, ele é sempre agora. Então agora a gente faz isso. E eu prometo trazer alguns exercícios de espiritualidade prática completamente diferentes, tá? De espiritualidade prática que a gente vai fazer, inclusive, aqui juntos com o corpo, com tudo, né? Quando a gente vai fazer espiritualidade, ela tem que ser com tudo, não é só uma espiritualidade da cabeça aqui, de uma imaginação, de uma fantasia. Ela é real, tem que ser vivenciada, tá? Então, eu desejo uma feliz aleluia para todos, renascimento, uma feliz Páscoa. Obrigada.